Minha reação foi tão surpreendente assim? Foi sim. Você podia fazer o que fez? Claro que podia. Mas nunca pensei que você pudesse fazer aquilo comigo. Mas você estava enganada. Você e eu temos assuntos inacabados. A grande questão que eu quero levantar aqui é a seguinte: será que a noiva ela estava completamente certa e o Bill estava completamente errado? A análise que eu vou fazer hoje, eu tenho certeza que vai fazer você ver o filme, tanto que o Bill volume 1 quanto o volume 2 com outros olhos. Porque afinal de contas, Bill era um monstro ou um homem de coração partido? Porque veja bem, existe uma pergunta que acompanha aqui o Bill desde o lançamento dos filmes. Bill era apenas um vilão cruel que merecia tudo o que aconteceu com ele? Ou existe uma tragédia muito maior escondida por trás da história? Porque quando assistimos Kill Bill volume 1, tudo parece muito simples. A noiva acorda do coma depois de anos, descobre que perdeu sua filha e teve até mesmo a sua vida destruída e parte em uma jornada de vingança. Então desde o início nós acompanhamos a sua dor, nós torcemos por ela, nós até mesmo queremos ver cada um dos responsáveis pagando pelo que fizeram. Mas então chega Kill Bill volume 2 e é aí que Quentin Tarantino faz de novo algo brilhante. Ele nos obriga a olhar para Bill não apenas como um monstro, mas como um homem terrivelmente falho e um homem perigoso. E é justamente por isso que a história deles é tão fascinante. Porque não existe um herói perfeito e nem um vilão completamente vazio. Existe apenas amor, orgulho, dor e consequências. Quando a noiva decidiu fugir, ela não estava apenas abandonando uma missão, ela estava abandonando Bill. E pior ainda, ela estava levando consigo aquilo que Bill mais amava, a filha deles. Então agora imagina a situação do ponto de vista dele. E eu falo isso porque durante muito tempo Bill acreditava que os dois eles compartilhavam uma vida, talvez uma vida violenta, talvez uma vida até mesmo construída sobre sangue, mas ainda assim uma vida juntos. Porque um maldito mercenário, como até mesmo ele diz, não pode esperar muito da vida. E ele tinha algo que naquele lifestyle era simplesmente um luxo. Ele tinha uma pessoa que o amava e que se importava com ele. Só que daí vem a grande questão. Essa pessoa de repente desaparece do nada, sem explicações, sem despedidas e sem dar a ele a chance de conversar. E o pior de tudo, sem dar a ele a chance de ser um pai. E eu falo pra vocês, nesse filme eu vou falar todos os motivos da revolta de Bill. Não estou aqui, não me entenda mal, eu não estou aqui defendendo ele, falando que o que ele fez foi certo, porque não foi. Só tô dando a explicação do motivo, o porquê, o que levou ele realmente a fazer tudo isso. Então, dito isso, vamos entender todo o motivo da carnificina propagada por Bill na igreja em El Paso, Texas. Em Kill Bill volume 1, tudo que a gente tem é um homem sádico e cruel que atira na cabeça de uma mulher grávida. Mas agora no volume 2, já no início do filme, a gente tem uma explicação para aquela atitude. E depois de ficar meses rastreando ela, procurando pistas, sinais, ele finalmente a encontra. E o que acontece ali? Algo provavelmente que destruiu ele emocionalmente. Então a gente vê que o suposto monstro, na verdade, ele estava procurando pela sua amada, porque estava muito preocupado porque amava ela. E ainda, quando ele percebe que realmente ela tinha morrido, ele vai por vingança da pessoa que teria matado ela. Ou seja, tudo que a gente vê aqui é uma atitude nobre. Essa aqui não é uma atitude de uma pessoa perversa e degenerada. Mas eu não estava atrás de você. Estava atrás dos desgraçados que eu achava que tinham te matado. E o que eu descubro? Que não só você não morreu, mas que ia se casar com um otário qualquer. Porque ele simplesmente vê a pessoa amada que ele tanto procurou, ela lhe apresenta outra pessoa como pai da criança, e esse detalhe é extremamente importante, porque naquele momento, Bill ele não vê apenas ali uma mulher indo embora, ele vê sua família sendo apagada. Porque agora imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que você ama, e ela também te ama de volta, e de repente ela some e aparece praticamente ali se casando, ali no ensaio de casamento, grávida de outro homem. Mas é claro que nada disso justifica o que ele fez. Porque uma coisa é você sentir dor, outra completamente diferente é massacrar pessoas em uma igreja. É claro que Bill tinha motivos para estar devastado, ele tinha motivos até mesmo para sentir raiva, e ele tinha motivos para se sentir traído, mas o que ele fez foi muito além disso. Ele transformou sofrimento em crueldade. Ele simplesmente transformou um coração partido em uma sentença de morte. E é exatamente aí que ele se torna imperdoável. Porque existem momentos
momentos em que uma pessoa sofre e existem momentos em que ela escolhe o que fazer com esse sofrimento. E Bill internaliza e põe pra fora da pior maneira possível. O interessante é que o próprio Bill ele parece entender isso. Quando finalmente ele reencontra a noiva, ele não fica tentando inventar desculpas. Ele não tenta manipular a situação, ele não tenta dizer que estava certo. Ele simplesmente fala a verdade. Ele admite o que sentiu ali no momento. Ele admite até mesmo que ficou destruído. Admite que reagiu da pior forma possível, mas nunca tenta fingir que é inocente. Tanto que ele nunca pede desculpas pra ela. Na cabeça dele, ele destruiu ela da mesma forma que ela também destruiu ele. E eu até mesmo falo que tem uma frase dele que é simplesmente marcante, que até mesmo resume perfeitamente essa visão. Sou um assassino, um matador miserável, sabe disso. E sempre há consequências quando se parte o coração de um matador miserável. Sofreu algumas delas. Em outras palavras, quando você decide ter uma vida com um criminoso, você tem que ter total noção que ele não vai para a igreja. Que o lifestyle é simplesmente incompatível com o de um cidadão comum. E essa frase é praticamente uma confissão, porque Bill ele sabe quem ele é. Ele sabe que não é uma boa pessoa. E ele sabe que é perigoso. E quando ele teve o coração partido, ele respondeu da única maneira que um homem como ele conhecia. E na vida real, o próprio mundo do crime não funciona assim. Vocês não viram o caso do traficante que fez a mulher cavar a própria cova aonde ela ia ser enterrada? E mesmo tendo motivos fortes, eles não absolvem Bill do que ele fez, mas tornam o personagem muito mais humano. E talvez seja justamente por isso que a sua morte ela seja tão diferente das outras. Porque o Bill ele tinha um verdadeiro motivo, já os outros não. Eles fizeram ou por dinheiro ou por capricho. A gente vê que durante toda a jornada, a noiva elimina seus alvos sem hesitação alguma. Vernita Green, Orange Shee, Ellie Driver, menos o Bud. Todos ali representam obstáculos em seu caminho. Todos são parte da vingança, mas Bill é diferente. Bill não é apenas um nome na lista, Bill é o homem que ela amou, o pai da filha dela. E é por isso que na morte dele existe tristeza, existe dor e existe conflito. Porque ali ela não está apenas matando um inimigo, ela está enterrando uma parte da própria vida. E isso fica muito evidente no final, porque quando Bill morre, não existe celebração, até mesmo não existe sensação de triunfo. Porque apesar de tudo, ela ainda o amava, talvez não da mesma forma, é claro, talvez não o suficiente até mesmo para perdoá-lo, mas ainda existia amor ali. E agora, meus queridos, eu quero colocar umas questões aqui que não é para defender o Bill, mas é para que você entenda melhor ele. Existe uma cena que resume perfeitamente a relação entre os dois. E essa cena é quando ele aparece no ensaio do casamento e ela diz que existe um lugar vazio ao lado dela. Então ela convida ele para sentar. Então Bill responde uma frase que diz muito mais do que parece. É ficar meio solitário do meu lado. Sempre foi meio solitário ao seu lado. Mas eu não escolheria nenhum outro lugar. E eu digo pra vocês que talvez essa seja uma das frases mais tristes de Kill Bill. Porque ele não está falando apenas daquele momento, ele está falando da relação inteira deles. E por que ele diz isso? Porque ele amava aquela mulher profundamente. Só que existia uma distância emocional entre os dois que talvez nunca pudesse ser preenchida. É até mesmo como se ele estivesse sempre tentando alcançá-la sem jamais conseguir. E mesmo assim, ele sempre permanecia ali. Porque o amor que ele sentia por ela era maior do que aquela solidão. Quando observamos até mesmo a história inteira, percebemos que Bill ele investiu tudo nela. Ele a treinou, ele compartilhou o seu mundo, compartilhou seus conhecimentos. Ele transformou aquela mulher em uma das assassinas mais letais do planeta. Ele deu tudo pra ela, da maneira dele, é claro. Então, com certeza, Bill também carrega o sentimento de ingratidão. Porque ali não foi apenas a perda de uma companheira. Foi a perda de alguém para quem ele entregou uma parte de si mesmo. E também existe outro momento que mostra que Bill ele não era um homem apenas movido pela crueldade. Quando a Ellie Driver entra no hospital para matar a noiva que estava em coma, a ordem inicial era simples: eliminar o alvo. Porém, Bill muda de ideia. E isso é extremamente importante, porque naquele momento a noiva não podia lutar. E se ela acordou, se vingou de todos e teve um final feliz, foi porque ele deu essa oportunidade para ela. E é claro que ele também faz isso porque o peso do que aconteceu começa a alcançá-lo. Porque veja bem, existe culpa, existe remorso e existe arrependimento. Tanto que ele manda abortar a missão imediatamente. E é interessante porque ali a gente vê que ele ainda está ferido, ainda estava magoado e ainda acreditava ter sido traído, mas ele não conseguiu ali aceitar a ideia de executar ela daquela forma. E agora eu quero falar sobre uma questão que eu acredito que é a questão mais importante de todo o vídeo. Existe um detalhe que, na verdade, ninguém comenta. Você vê que ela passou anos acreditando que conhecia o Bill. Mas será que ela realmente o conhecia? Eu não sei.
Porque quando ela descobre que tá grávida, ela toma uma decisão radical. Ela foge, desaparece, não conversa, não explica. Ela simplesmente conclui que o Bill não poderia ser o pai que aquela criança precisava. E é claro que olhando pra quem Bill era naquele momento, é fácil de entender porque ela pensava assim. Só que aí tá a grande questão. Ela também era uma assassina. Ela também levava o mesmo estilo de vida que Bill levava. E ela não teve mudança? Então por que ela não teve a mesma fé de acreditar na mudança do Bill? Ah, Felipe, é porque ela não quis arriscar. Mas aí a gente tem um grande impasse, porque se ela visse que ele não mudou, aí ela poderia fugir com a criança. O que impediria ela de fazer isso? E é agora que eu quero falar a grande ironia pra vocês. Porque sim, ele era um assassino, até mesmo o líder de um grupo de assassinos, um homem cercado pela violência, um homem que até mesmo parecia ser incapaz de construir uma vida normal, mas quando finalmente encontramos Bill no final do filme, ele não é exatamente o homem que ela imaginava. Porque ali, ele está brincando com a Bibi, está cuidando da filha. O que é mais do que bonito? Lindo. E até mesmo ele está conversando sobre filosofia de vida com ela. Lembram da história do Emílio, o peixe dourado? Ali ele faz ela perceber as consequências de tirar uma vida. Olha a ironia, um assassino falando sobre o valor da vida. Você vê que ali ele está vivendo momentos simples de paternidade. E isso levanta uma pergunta dolorosa. Será que a noiva julgou Bill errado? Porque existe um padrão bem curioso. A antiga equipe, ela praticamente deixou de existir. A Vernita Green, ela construiu uma família. Bud estava completamente afastado daquela vida. Oren Ishii tinha seguido seu próprio caminho com a Yakuza. Você vê que a organização, ela não existia mais. O que dá a entender é que depois que ele descobre sobre a sua filha, ele larga dessa vida também. O filme ele nunca responde isso de forma definitiva, mas o que torna essa questão tão interessante é que a noiva ela nunca deu a ele a oportunidade de mostrar quem ele poderia se tornar. Ela tomou uma decisão baseada no homem que ele era, não no homem que ele poderia ser. Agora vamos falar sobre a luta final. E a verdade é que muita gente vê aquela batalha e apenas pensa no golpe dos 5 pontos que explodem o coração. Embora seja tudo muito rápido e intenso, tem muita coisa acontecendo ali. E isso é porque fica muito claro que o Bill ele era provavelmente o combatente mais perigoso de toda a história. Era nítido que ele tinha grandes habilidades como experiência, inteligência e velocidade. Ele era mais rápido que ela. Vocês lembram da cena que ele atira nas frutas antes dela conseguir pegar a espada? Samurai. Se não ficar quieta, terei que atirar no seu joelho. E depois ele atira o dardo no joelho dela sem ela perceber. A gente vê que ali o seu manuseio com a arma de fogo era algo impecável. Estou só de brincadeira. Só nessa cena a gente vê que se ele quisesse ter metido uma bala na testa dela, ele tinha feito. Mas não, ele atirou apenas nas frutas. E é interessante que o que Bill mais queria naquele momento era apenas a verdade, tanto que ele atira um dardo com soro da verdade nela. Te peguei! Droga! Ele queria sentir essa paz de saber os verdadeiros motivos que ela tinha. Então aqui a gente já vê que se ele quisesse, ele já tinha eliminado ela. Outra coisa também que ele era superior, na calma. Você vê que até mesmo prestes a morrer, ele mantém a calma. Quem é que antes de morrer ajeita a roupa e ainda pergunta como é que está a aparência? Tem que ser muito calmo, tem que ter muito domínio para fazer isso. E você vê que ele não precisa provar nada para ninguém, ele simplesmente era perigoso, tão perigoso que até mesmo a noiva demonstrava respeito por ele. E existe um detalhe muito importante. Ao contrário de muitos dos seus adversários, Bill ele conhecia a noiva profundamente, ele conhecia seus movimentos, ele conhecia até mesmo a sua personalidade e conhecia suas fraquezas. E durante o confronto a gente vê que o ataque dele é tão rápido, tão inesperado, que mal dá tempo dela reagir. Tanto que em um momento ele desarma ela. Mas é claro que Quentin tinha que dar uma leve nerfadinha nele, porque afinal de contas isso é uma história de triunfo. Ela não poderia ser morta ali pelo Bill. Porque não tem sentido o filme se chamar Kill Bill e no final quem morre é ela. E também tem alguns aspectos que me faz acreditar o motivo da vitória dela. O primeiro seria que Bill ele está levemente alcoolizado. E ela não. Ela está totalmente sóbria. Segundo ponto, lembra que eu falei que o Bill conhecia ela, mas tinha uma técnica que ela não revelou pra ele que ela sabia. Que é justamente a técnica dos 5 pontos que explodem o coração. Justamente por ele não saber que ela conhecia a técnica, ela consegue vencer. Porque ali a gente vê que ele não estava esperando aquele golpe. Outra coisa também que eu vejo que as pessoas não falam, que seria a questão da espada, a Hattori Hanzo. Pelo que a gente entende ali, a Hattori, ela é uma espada incomparável. Simplesmente é como o Bud falou, não
não existe nenhuma espada igual a ela. O nível de corte que ela tem, ela praticamente corta qualquer coisa. A gente praticamente vê isso na cena da bola de beisebol. E é justamente isso que torna essa arma tão perigosa, porque ela seria uma arma que ela praticamente ela não tem defesa. Porque o que você usar para colocar no caminho, ela vai cortar, ou seja, não tem defesa com ela. Por isso que quando ela e a Ellie estão brigando lá no trailer, ela faz de tudo, vocês podem reparar bem, ela faz de tudo para que a Ellie não saque a espada, porque ela sabia que se a Ellie conseguisse sacar a espada, ela praticamente ia estar perdida ou seria muito mais difícil ganhar aquela batalha. E agora eu quero usar a comparação de força. Você vê que Bill ele leva vantagem na luta porque ele era mais forte que ela. Já na luta contra a Ellie, você vê que fica algo mais equivalente, tanto que você vê que ela vence tirando o outro olho dela. Então por isso também eu acredito que ela perderia essa luta contra o Bill, porque ela teve muita dificuldade para vencer a Ellie. Já contra a própria Vernita Green, você vê que ela tava tomando sufoco ali. Mas a grande questão é essa, sabe, pessoal? Porque o filme, ele mostra algo verdadeiro, que seria o quê? Não existe nada perfeito. As pessoas não são perfeitas. E esse foi o nosso Clube da Análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado da análise. E deixa também o seu comentário. Fala o que você também pensa sobre essa questão. Eu sempre falo isso, ler os comentários de vocês é a parte mais legal de todas. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.